do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joyce Martins e esse é o nosso componente de língua portuguesa. Nesta aula de número 70, nós vamos estudar mais uma vez sobre coesão textual. E, em detalhamento, nós vamos observar a organização sintática na construção do texto e na produção de efeitos de sentido. Certo, gente? Então, tendo esse objetivo, tendo esse desenvolvimento de conteúdo como nosso foco, vamos para esta aula. Então, pessoal, para que nós possamos conversar sobre essa coesão, com esse aspecto aí de coesão sequencial, primeiro a gente vai precisar trabalhar esses conceitos dentro de um texto. E qual foi o texto, qual foi o tipo textual que nós selecionamos para trabalhar aqui com o 7º ano? Pois bem, obedecendo a uma lógica e uma sequência das últimas aulas, nós vamos continuar então dentro do ambiente da narrativa, tá bom? Porque aqui no 7º ano nós já estamos bastante familiarizados com o que é uma narrativa. Ainda assim, a professora faz questão de reforçar. E aí acredito que o pessoal do 7º ano não tenha mais dúvida do que significa o tipo textual narrativa, né? Então, sempre que vocês ouvirem falar de narrativa daqui para frente, lembre-se da professora Joyce, porque a narrativa é todo texto, todo gênero textual que circula na sociedade e que faz o quê? Nos apresenta uma história através de uma sequência de fatos que vão se transformando ao longo de um texto, né? Ao longo desse texto que conta a história, os fatos vão se transformando, os fatos vão acontecendo um após o outro e é por isso que a gente pode acompanhar o desenrolar da história, pode saber como é que os fatos vão se desenvolver e vão se resolver e assim por diante, correto? Seguindo adiante e ainda falando sobre a narrativa vai ser composta pelos elementos, né, que a gente já sabe, né, quem participa da história, que é o personagem, onde a história acontece, que é o nosso espaço, quando a história está acontecendo ou vai acontecer, que é o tempo da narrativa. O que acontece na história, de fato, que a gente chama de enredo e, por fim, a voz que conta a história para nós é o narrador e esse narrador pode ser um narrador personagem que vai contar a história em primeira pessoa porque ele participa da história ou ele pode ser um narrador observador que vai contar a história em terceira pessoa, por quê? Porque ele não participa dela como personagem, ele faz o quê? Ele é um espectador, alguém que assiste os fatos acontecerem e está ali relatando, narrando, contando para nós, certo? E não podemos nos esquecer também que a narrativa, ela vai se constituir a partir de uma espécie de passo a passo, um momento após o outro, né? Então, que a gente chama de momentos da narrativa. E aí, pessoal, o que são esses momentos? A gente vai observar aqui a situação inicial, o conflito, o clímax do conflito e o desfecho, né? Então, normalmente, uma narrativa vai se desenvolver a partir desse processo. Situação inicial, a gente vai notar justamente o quê? Que a gente vê a normalidade das personagens, do lugar, do momento. Aí depois vem algo que vai acabar com essa normalidade, que vai mexer com as coisas que a gente chama de conflito e que vai apresentar, né, os fatos que vão levar à narrativa. Por fim, a gente tem o clímax, que é quando tudo fica mais intenso, os problemas precisam ser resolvidos, as questões precisam ser solucionadas e, por fim, o desfecho, que é o final da narrativa, tá bom? Além de nos lembrarmos desses conceitos relacionados à narrativa, nós precisamos nos lembrar também de um outro aspecto que vai nos ajudar a desenvolver essa aula de hoje sobre coesão sequencial. Então, olhem só, vamos agora lembrar da classe gramatical dos verbos, avançando, olhem só. Então, só para nos lembrarmos daquilo que a gente já estudou, o verbo é uma classe gramatical que é muito dinâmica e que vai expressar muitas informações. Que informações são essas? Informação de modo, né, que é aquela questão da certeza, da dúvida, da ordem, né, os modos verbais. O tempo, tempo pretérito, tempo presente, tempo futuro.
número, que é plural e singular, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Tudo isso vai estar contido dentro de uma única forma verbal. Por isso dizer que o verbo é essa classe gramatical, essa categoria gramatical extremamente dinâmica. Ok, pessoal? Para além disso, nós podemos afirmar ainda o seguinte: por ser, um texto, as narrativas, por serem textos que apresentam muitos fatos e que vão apresentar para nós um desenrolar desses fatos, a gente precisa então estar com os processos coesivos construídos de maneira adequada. E daí os verbos vão ser uma classe gramatical que vai contribuir para que esses processos coesivos aconteçam da melhor maneira possível. Como assim? Ora, quando a professora fala para vocês sobre o tempo da narrativa, até então nós temos orientado a vocês a sempre procurar expressões adverbiais que indiquem tempo, expressões adverbiais que deem para nós um direcionamento a respeito de alguma localização temporal e também às vezes espacial, quando é o caso do espaço. Então a gente sempre indica isso. Mas existe essa outra classe gramatical aqui, a classe gramatical dos verbos, que vai me ajudar também a observar se a sequência do texto está correta e se o tempo desse texto está adequado. Olha, se é tudo no passado, se é tudo no presente, se é tudo no futuro, por exemplo. Isso é um indicativo para mim do tempo quando as coisas aconteceram e também das intencionalidades, Para além de indicar presente, passado e futuro, a temporalidade de quando as coisas aconteceram, existe também uma indicação nesses tempos verbais de algumas intencionalidades, Então, ao ler os textos narrativos, observando esses aspectos, a gente também observa e consegue compreender se esses processos coesivos estão adequados, se eles estão construídos da maneira certinha e adequada, tá bom? Tá bom, professor, então tá. A gente vai estudar a tal da coesão sequencial dentro do texto narrativo e com foco no verbo. Tá, mas e o que é a coesão sequencial, professora? Conceitua para nós. É o que a gente vai fazer na próxima cartela. A coesão sequencial, pessoal, é um aspecto de coesão que cria nos textos as condições para a sua progressão. Então, para que o texto progrida tematicamente, para que o texto caminhe tematicamente, é necessário que a sequência do texto tenha lógica, que as classes gramaticais estejam ali uma acompanhando a outra, que elas estejam em harmonia nos seus sentidos para que tudo ali se construa da maneira adequada. As diversas flexões de tempo e de modos verbais, bem como as conjunções que a gente já conhece e já explorou aqui de maneira bastante vasta, são, de modo geral, os responsáveis pelo estabelecimento e manutenção da coesão sequencial nos textos. Então, coesão sequencial, como o próprio nome já me diz, é justamente o processo por meio do qual o meu texto vai sequenciar as ideias, vai encadear as ideias e dar sequência a esse andamento. No caso de um texto narrativo, é justamente a maneira como a gente vai encaixando e indicando a sequência lógica dos acontecimentos, Se eu digo desde o começo que uma narrativa é a sequência dos fatos, um desenrolar de fatos, então eu preciso que esses fatos sejam mostrados por meio de verbos que estão indicando de fato as coisas, precisam indicar na sequência adequada das coisas e assim por diante. Seguindo a nossa conceituação sobre coesão sequencial, olhem só, os mecanismos de coesão sequencial nos servem para articular e relacionar as informações de um texto, Então, eu vou relacionando uma informação com a outra a partir desses mecanismos de coesão sequencial e servem também para desenvolver o recorte temático. Dessa forma, o autor do texto evita a falta de coesão, garantindo boa articulação entre as ideias, informações e argumentos no interior do texto e, principalmente, a coerência textual. Coerência, ou seja, evita
dizer uma coisa que não tenha a ver, do ponto de vista das ideias, com algo que ele disse anteriormente. Evita dizer, por exemplo, algo assim: nossa, eu acabei de ler um livro. E aí vai falando sobre o livro, e aí chega num ponto em que ele diz: eu ainda não cheguei nessa parte do livro, não sei o que acontece. Ué, mas antes, não disse que já tinha lido o livro? Então é isso que a gente diz, é evitar essas incoerências no decorrer do texto. Então, quando a gente observa as questões relacionadas ao verbo, fica tudo mais fácil de notar. Então, vamos ficar atentos ao nosso verbo, aos tempos verbais que a gente emprega e aos modos dos verbos, justamente para que o meu texto tenha ali a sua coesão sequencial bem construída, ok? E aí, eu disse, vamos estudar a coesão sequencial com foco nos verbos e dentro de um texto narrativo, ok? Ok, então vamos agora ler juntos o texto A Raposa e o Tucano. Já de antemão, eu peço a vocês que notem que a gente já deixou várias formas verbais destacadas aí ao longo do texto, né? Esse destaque em vermelho, tudo isso é forma verbal. Fiquem atentos, então, na quantidade de verbos que nós temos aí e da maneira como eles se apresentam. No momento em que é o narrador que fala, no momento em que é a personagem que fala e assim por diante, porque daqui a pouco a gente vai pegar esses verbos e agrupar, tá bom? E analisar a partir daquilo que eles querem significar, justamente para esse nosso processo de coesão, para mostrar para vocês como é que os nossos verbos contribuem para isso. Então vamos à leitura sobre essa narrativa, essa história da raposa e do tucano, ok? A raposa entendeu que devia andar debicando o tucano. Uma vez o convidou para jantar na casa dela. O tucano foi. A raposa fez mingau para o jantar e espalhou em cima de uma pedra. E o pobre tucano nada pôde comer. E até machucou muito o seu grande bico. O tucano procurou um meio de vingar-se. Daí a tempos, foi à casa da raposa e lhe disse: comadre, você outro dia me obsequiou tanto dando-me aquele jantar. Agora é chegada a minha vez de lhe pagar na mesma moeda. Venho convidá-la para ir jantar comigo. Vamos embora, que o petisco está bom. A raposa aceitou o convite e foram-se ambos. Ora, o tucano preparou também mingau e botou dentro de um jarro de pescoço estreito. O tucano metia o bico e, quando tirava, satisfazia-se. A raposa nada comeu, lambendo apenas algum pingo que caía fora do jarro. Acabado o jantar, o tucano disse: isto, comadre, é para você não querer se fazer mais sabida que os outros. Professora, a senhora destacou todos os verbos? Não, gente, alguns verbos a gente não destacou. Nós destacamos alguns porque a gente vai utilizá-los justamente para o nosso processo de análise, para entender o que eles querem significar em cada um dos momentos. Eu disse, prestem atenção no momento em que é o narrador que fala, no momento em que é o narrador que expõe os fatos e no momento em que a personagem fala. No caso aí, nós vimos prioritariamente as falas do tucano. Não é? Então, tem um momento em que ele fala, tem um momento em que o narrador fala, e tudo isso é importante de entender para a gente entender por que usa o verbo num tempo e não em outro tempo, tá bom? Então, agora, a gente vai avançar justamente para o nosso processo aqui. Na próxima tela, a gente começa com o nosso quadro. E aí, a gente tem os tempos verbais destacados direitinho aí, e cada um desses tempos estão reunidos a partir do tempo verbal que eles indicam e o efeito de sentido que eles querem gerar, tá bom? Então, esse quadro se organiza dessa forma. As formas verbais que extrairmos dos textos, o tempo verbal que elas expressam e o efeito de sentido.
tá? Que efeito de sentido se gera a partir desses verbos. Uma outra coisa importante para nós é que nós estamos começando pelos verbos que estão na fala do narrador observador, tá bom? Então, primeira informação importante, o narrador desse texto é um observador, ou seja, ele não participou dos fatos, ele os observou e conta para nós, tá bom? Outro fato importante, isso aqui que a gente acabou de ler, essa história da raposa e do tucano, é também um conto popular. E conforme nós sabemos, os contos populares existem há muito tempo. Eles não costumam ter indicação de tempo de maneira muito clara, não tem hora indicando, não tem dia, mês, ano. As indicações de tempo vão existir por meio de expressões adverbiais, não é? E principalmente, como eles existem há muito tempo, a gente não sabe exatamente quando, a gente não consegue precisar em termos temporais quando as coisas aconteceram. Então, tudo isso nos permite olhar para os verbos de maneira especial e procurar também nesses verbos aspectos temporais, tá bom, gente? Além disso, é uma questão de dizer, o narrador que está contando uma coisa que, olha, aconteceu há muito tempo, com toda certeza. E aí, então, é realmente por meio de expressões adverbiais e por meio dos verbos que a gente vai conseguir extrair informações temporais e informações intencionais, tá bom? Então, dito isso, agora sim, lá na fala do narrador observador, a gente conseguiu extrair vários verbos que estão no pretérito perfeito. Pretérito perfeito. O pretérito perfeito é um pretérito que existe dentro do modo indicativo. E o modo indicativo, para que nós possamos nos lembrar, é um modo que expressa certezas, né? Então, são coisas certas que efetivamente aconteceram. E uma outra coisa importante, o modo indicativo, o pretérito perfeito do modo indicativo, ele é utilizado para expressar ações que começaram e terminaram lá atrás. Elas foram iniciadas e acabadas lá no tempo do passado, lá antes desse momento em que eu falo, porque o momento em que eu falo é o tempo do presente. Então, por isso é que ele é perfeito, porque é uma ação que realmente existe lá do passado. Ela ficou toda lá no passado, inteirinha, não veio nada aqui para o presente, ela é perfeita lá atrás. E como é modo indicativo, é certeza que aconteceu, tá bom? E aí, que formas foram essas que vieram da fala do narrador? Entendeu, convidou, foi, fez, espalhou, pôde comer, machucou, procurou, disse, aceitou, foram-se, preparou, botou e comeu. Todas essas formas aqui estavam na fala do narrador. E, como eu disse, o efeito de sentido disso aqui, de formas no pretérito perfeito do modo indicativo, é justamente indicar a ação iniciada e finalizada no tempo passado. E aí, relacionando essa ideia aqui e o conhecimento que eu já tenho sobre o nosso conto popular, eu paro e penso que realmente isso faz sentido, não é, gente? Por quê? Porque o conto popular vai contar histórias antigas. Histórias tão antigas que a gente não sabe nem foi quando elas aconteceram com exatidão e que foram passadas de geração para geração por meio da fala das pessoas, né? Que chegam até os dias atuais por conta disso. Então faz sentido que o narrador utilize esses verbos no pretérito perfeito do modo indicativo, porque realmente as ações da raposa e do tucano, olha, aconteceram, iniciaram e terminaram lá atrás, lá no passado, ficou tudo lá atrás. Por isso que é um passado tão perfeito, porque nada das ações avança para os dias de hoje, tá bom? Seguindo adiante, não fica só no pretérito perfeito.
há alguns momentos em que o narrador observador, ao observar ali a história do tucano e da raposa, ele utiliza um outro tempo verbal, que também faz parte do indicativo. Então, é uma ação que com certeza aconteceu, mas agora, gente, é pretérito imperfeito. Professora, como assim? Pretérito imperfeito. Como é que algo do passado pode ser imperfeito? Aconteceu com problemas? Aconteceu com defeitos? Olha, gente, a gente costuma classificar o pretérito imperfeito da seguinte maneira. É pretérito imperfeito uma ação que é iniciada lá no passado, mas ela não foi concluída. Ela ficou assim, tipo, em aberta, inacabada. E como ela fica inacabada, não terminou, por isso é que a gente chama de imperfeito. É algo imperfeito, não está totalmente no passado. Tem algo precisando ser concluído, tá bom? E aí, essas formas verbais que estão na fala do narrador e que estão no pretérito imperfeito são essas: devia andar, metia, tirava, satisfazia-se e caía. E por que será que ele utiliza essas formas do pretérito imperfeito? Qual seria o efeito de sentido disso? Por que a gente coloca isso no texto? Por que a gente utiliza no nosso dia a dia? Pois bem, além de ter essa definição técnica sobre o que é o pretérito imperfeito, né, que é aquele que indica a ação iniciada, mas não concluída no passado, existe uma outra maneira pela qual eu uso esse pretérito imperfeito. Eu uso o pretérito imperfeito também para fazer referência a ações habituais do meu cotidiano. Aquilo que eu costumo fazer, aquilo que é hábito de alguém. Alguém, quando vai dizer o seu hábito, normalmente utiliza o pretérito imperfeito. Ah, aquela moça, ela tranquila, né? Ela fazia as tarefas dela, ela brincava sempre, conversava com todo mundo. Eu estou indicando as ações habituais da moça. E todos esses verbos que eu acabei de utilizar aqui, todos eles estão no pretérito imperfeito. Normalmente, o pretérito imperfeito ele é usado e muito para isso. Então, no momento em que o narrador utiliza essas formas verbais aqui, ele está justamente demonstrando o momento em que os hábitos da raposa em relação ao tucano, aquilo que ela achava que devia fazer cotidianamente, e também aquilo que aconteceu como costume naquela relação entre esses dois animais. Então faz sentido utilizar essas formas verbais dentro do texto, mesmo que seja lá um conto popular que aconteceu há muito tempo e que a gente não sabe quando foi que aconteceu, né? Porque ele utiliza essas formas verbais do pretérito imperfeito exatamente no momento em que ele está mostrando os hábitos da raposa, tá bom? E aí, ele ainda utiliza outras duas formas verbais que a gente chama de formas verbonominais. Ele usa formas no gerúndio, que é debicando e lambendo, e utiliza formas no particípio, uma forma que é acabado. As formas do gerúndio, elas devem ser utilizadas sempre que nós quisermos expressar uma ação que ou está tendo continuidade, ou uma ação que se repete, ou uma ação que está em movimento, dinâmica, né? Então, lambendo, quando ela diz, a raposa ficou ali lambendo, é a dinâmica da raposa, não é? Debicando, era algo que a raposa fazia sempre com o tucano, né? Ela ficava ali o tempo todo irritando o tucano. Então, é algo com continuidade, com repetição, ou até mesmo com dinamismo. O gerúndio no texto deve expressar isso, tá bom? E o particípio? Só uma informação, o verbo está no gerúndio quando? Ele termina em NDO, tá? Então,
Qual é o particípio, o gerúndio de andar? Andando. De comer? Comendo. E assim por diante. E aí a forma do particípio. O verbo está no particípio quando ele termina assim, em ado, ido, tá? Como é o caso de acabado, o particípio do verbo acabar, né? E ele é utilizado para expressar o resultado de uma ação, algo que foi concluído, algo que foi acabado, tá? É essa a expressão do gerúndio dentro do texto. Mas, como eu pedi para que vocês observassem durante a leitura, não é somente o narrador que fala. O nosso personagem, Tucano, também fala. E ele fala em discurso direto. Olha só, ele fala em discurso direto, aspas. Então, é a fala tal e qual saiu da boca do Tucano, tá bom? Então, o que aparece na boca do Tucano em termos de verbos? Olhem só, na nossa tela a gente tem... Ele usa um verbo no pretérito perfeito, obsequiou, e a gente já sabe que o pretérito perfeito é a ação começada e terminada lá atrás. E no caso aqui, quando ele fala esse verbo do passado, ele fala justamente para demonstrar e para se referir à ação que a raposa tinha feito antes dele, né? Você me foi tão gentil me oferecendo um jantar, eu quero lhe retribuir, né? Então, esse obsequiou se refere, naquele momento ali, a algo que realmente iniciou e finalizou no passado. E aí depois ele utiliza algumas formas no presente. Professora, mas no presente, esse texto não foi feito no passado? Já não aconteceu há muito tempo? Sim, mas a gente tem que lembrar que no momento em que o Tucano fala, ele está falando em discurso direto. Então é como se naquele momento a fala dele estivesse representando no tempo presente, tá bom? Então ele utiliza a é chegada, venho convidá-la, vamos-nos, está e assim por diante, tá bom? E aí o tempo presente deve sempre expressar essas situações, né? De algo que acontece no momento da fala. E no caso é a fala em discurso direto do Tucano, tá bom, gente? Fala em discurso direto do Tucano, por isso esses verbos vêm direto da boca do Tucano para o texto, ok, pessoal? Para finalizar, o Tucano também utiliza uma forma no gerúndio, que é a forma dando-me. E como a gente já sabe, formas no gerúndio expressam continuidade, repetição, dinamismo e assim por diante. Então, depois de analisar direitinho os grupos de formas verbais que a gente extraiu, tanto da fala do narrador como da fala do Tucano, a gente vai ter o seguinte, na cartela, vamos lá, na próxima cartela, olhem só, a gente observa então que nos trechos em que fala o narrador, existiu uma predominância de verbos no tempo do pretérito. E isso indica ações da narrativa que ocorreram realmente em um tempo que ficou lá no passado. E é um tempo passado assim, as ações começaram e terminaram no passado. Então, por isso, o pretérito perfeito. Quando o texto não traz uma clara indicação sobre quando os fatos aconteceram, né? Então, devemos recorrer ao tempo verbal predominante para recuperarmos essa informação. Então, a partir da observação da fala do narrador, que é a fala predominante no texto, né? A maior parte do texto é ocupada por fala do narrador e ele nos traz, na maior parte do tempo, esses verbos no tempo do pretérito, né? Tanto os do pretérito perfeito quanto do pretérito imperfeito. Então, isso me ajuda realmente a definir, esse texto nos mostra fatos que aconteceram no passado, fatos que aconteceram no pretérito. Então, o verbo, o tempo verbal é mais uma forma, mais um elemento que eu tenho para definir um tempo de uma narrativa, né? Quando é uma narrativa que não diz de maneira lógica, ou de maneira lógica não, de maneira objetiva, quando os fatos aconteceram, eu vou e recorro a expressões adverbiais de tempo e também ao tempo verbal predominante dentro do texto, tá bom?
E agora sobre as falas da personagem Tucano, né? Na personagem Tucano, a predominância de verbos é no tempo presente. Mas por que isso acontece? Porque as falas do Tucano vêm em discurso direto, direto da boca do Tucano, né? Da maneira como ele falou, tal qual ele disse, né? Então, no momento da fala do Tucano, o texto retoma aquele momento em que o fato aconteceu, já que a personagem está se expressando em discurso direto. Então, é como se naquele momento em que, abre aspas, é fala do Tucano, a gente voltasse lá para o momento exato dos fatos, do jeitinho em que aconteceu. Então, por isso é que na fala do Tucano, os verbos vêm em tempo presente, porque o momento da fala dele é exatamente o momento em que as coisas estão acontecendo para ele. Tá bom, gente? Então, tudo isso, essas observações que a gente trouxe para vocês sobre o uso do verbo dentro do texto, são importantes para observarmos que, de fato, o texto tem uma coesão sequencial. Ora, eu uso o tempo verbal no passado, no pretérito perfeito, para indicar coisas que começaram e acabaram no passado. Eu uso do pretérito imperfeito para indicar coisas que começaram no passado, mas não foram devidamente concluídas, mas também para expressar coisas que são hábitos das pessoas, que são hábitos das personagens, que são comuns àquela dinâmica ali. Tem também o uso do gerúndio. O uso do gerúndio é para indicar dinamismo, para indicar coisas que estão em movimento, acontecendo de maneira repetitiva e assim por diante. E a partir daí, a gente vai se apropriando exatamente aquelas questões de o tempo verbal expressa o quê? Esse texto ajuda a expressar o quê para nós dentro da narrativa. Certo, pessoal? Então, essa foi nossa aula sobre coesão sequencial com foco nos verbos, no tempo desses verbos em uma narrativa, tá bom? A sua aula continua no próximo vídeo.